Bem-vindos a mais um podcast, mais um episódio do podcast Pode Engravidar, que nós falamos sobre gestação e maternidade no Reino Unido. Se você ainda não me conhece, eu sou Nayara Pegoraro, sou consultora materno-infantil, especialista em sono infantil e amamentação e também auxilio os gestantes nessa caminhada de gestação aqui no Reino Unido. Inclusive, tem um grupo exclusivo de gestantes que estão aqui no Reino Unido e querem trocar experiências, querem se ajudar. É um grupo no WhatsApp, vou deixar o link aqui para você também participar. E hoje tem mais uma convidada super especial. Se apresenta pra gente, por favor. Meu nome é Thaís, eu tenho 3 filhos, uma idade já um pouco avançada. A minha caçula vai fazer 12 amanhã, o meu do meio tem 14 e eu já tenho um young adulto aí, de 21 anos. Moro na Inglaterra já tem 25 anos. Uma vida aqui já, os Quase. filhos também, todos crescidos. E aí, Thaís, todos nasceram aqui na Inglaterra? Todos nascidos aqui. Nascidos aqui. E aí, conta pra gente, eu sempre falo, vamos começar do começo. Quando você decidiu engravidar, ou se foi mais no susto mesmo, como que foi? Você teve alguma dificuldade? Como que foi pra você? Então, é bem engraçado porque assim, eu falei que eu tive 3 filhos, mas eu tive 4 gestações. Enfim, vamos começar do começo. O meu mais velho, eu sempre quis ser mãe nova, para começar. Então, quando eu encontrei o meu esposo, ele é um pouco mais velho, e eu disse assim, acho que está na hora de a gente ter filho, né? E ele falou, sei não. Mas, enfim, aí eu estava um dia com... Ele falou, tá bom, então vamos. E aí eu estava conversando com uma amiga e ela disse assim, mas você tem que sair do remédio, porque vai demorar uns 6, e não, às vezes até um ano. Eu falei, tá bom, tudo bem. Saí do remédio e no outro mês eu estava grávida. Então, Zero assim, dificuldades. Zero dificuldade. Provavelmente porque era muito nova, né? Então não era um problema, né, de ovulação e outros problemas que, né, muitas pessoas passam. Mas foi um pouco susto, porque eu estava esperando assim, eu vou me engravidar, mas não para o próximo mês, né? Sim. E foi uma gestação boa, assim, a única coisa realmente que eu tive da gestação dele, e que foi uma coisa que foi consequentemente nas outras gravidez também, eu tive o GBS, que a gente chama de Grupo B, Strep B, entendeu? Só um pouquinho disso, é uma infecção que eles falam que é perigoso e não é perigoso. Então, assim, se você tem parto cesárea, não é perigoso. Mas se você tem parto normal, é muito perigoso porque passa para a criança. Exato. E tem casos de morte mesmo. Então, você tem que tomar antibiótico na hora do seu parto. Sim, interessante você falar que lá no Brasil, gente, esse é um teste que eles falam, teste cotonete. E aqui é feito o teste de urina. Sim. É diferente. Muita gente fala, não fizeram esse teste em mim. Mas eles fazem, não em todo mundo, eu não sei como foi com você, mas não em todo mundo aqui. Eles falam, não tem histórico. Então, assim, é uma coisa que eu sempre falo, peça pra fazer, porque é uma coisa realmente perigosa se você tiver. Sim, principalmente se você estiver tendo muita pressão para urinar, muita dor. Você dá muita dor de pélvico, você tem muita dor no seu pélvico e você tem muita secreção. Corrimento mesmo, e ele é muito branco. Ele chega a ser como se fosse assim um creme, sabe? Ele não é... Ele é mais grosso, você entendeu? Então, a intensidade da sua infecção vai mostrar no seu corrimento, entendeu? Sim. Então, assim, durante a sua gravidez, você vai ter que tomar, às vezes, antibiótico, você vai ter que, às vezes, usar algum supositório, algum remédio mais interno, entendeu? Para realmente aliviar tanto a dor da mãe ali, né? E realmente o antibiótico que você precisa na hora do parto. E aí você descobriu, eles descobriram, né, que no NHS, porque você estava com dor ou só um exame de rotina? Sim, eu estava com um pouco de dor, né? Eu estava, então eles checaram a minha urina para ver se eu estava com infecção de urina e devido ao corrimento, que o meu corrimento já estava muito forte. Então eu disse, eu também estou com um corrimento muito branco, muito alterado, essas coisas. E aí foi quando fizeram, então. E aí ali para frente, já no meu plano de parto, eles já disseram que eu teria que tomar antibiótico, se caso realmente fosse delivery normal, né? Parto normal. E assim ficou o meu plano de parto, entendeu? Então, mas assim, foi uma gravidez saudável, foi boa. Acho que acabei colocando muito peso, porque é o primeiro filho, muito nova, comia de tudo que dava vontade. Eu comia, não conseguia ter muito controle, mas foi bem legal. E no parto dele, ele nasceu mesmo das 39 semanas, certinho, já entrando nas minhas 40 semanas. Mas aí eles marcaram uma cesárea? Ou... Não marcaram nada. Foi assim, ele era pro dia 30 de novembro. E aí, quando deu o dia 28, era uma sexta-feira, eu lembro. Eu já estava muito cansada daquela barriga, pesadíssima.
E aí eu comecei a caminhar dentro de casa. Eu subi a escada, desci, minha mãe falava, você tá ficando louca? Eu falava assim, não, só quero parir. Eu falei, só quero que saia de dentro de mim, que eu já não aguento mais. E eu comecei a fazer esse tipo de exercício, tá bom? Aí, quando foi sexta-feira à noite, eu falei assim, eu vou falar que eu tô com dor e eu vou no médico. E foi bem isso mesmo. Inventei que eu tava com dor. Aí liguei pro meu esposo, falei assim, ó, eu tô com dor, vou pro hospital. Mas você tá mesmo com dor? Eu falei, um pouquinho. Aí ele chegou, ele jantou, arrumei minhas malinhas, liguei. Pelo fato que eu tinha que tomar antibiótico, eles pediram para que eu fosse. Quando eu cheguei lá, tava uma sala cheia, mas as mulheres com muita dor. Às vezes, e eu ficava assim, olhando assim, né? E aí começou a passar uma novela que eu assistia muito na época, que é a novela que até hoje existe, é uma tal de Standards. E eu e meu marido sentados assistindo, e super tranquilo. E as mulheres... Aí eu falava, gente, eu tenho que ir, eu tenho que começar a mentir que eu tô com dor mesmo. E aí eu sei que atenderam todo mundo e eu realmente fiquei por último. Já eram umas 9 horas da noite. Isso eu devo ter chegado no hospital, sei lá, umas 6, 6:30. E aí me chamaram, ela me levou já para uma sala de parto mesmo. E aí ela fez o toque. E ela disse, você está com 2 centímetros dilatado. Eu disse, opa, foi o exercício. E aí ela falou assim, eu vou conversar com o médico e volto. Aí ela foi, saiu da sala, voltou e disse assim, você vai ficar e nós vamos induzir o seu parto. E aquilo bateu medo. Eu falei, por que eu fui mentir? Não, eu não queria. Não era isso que eu queria. E aí ela virou pro meu esposo e falou assim, e você, pai, pode ir embora. E ele não achou nada bom, né? Que ele estava cansado. E eu olhei assim, fiquei tensa, apreensiva. Falei assim, gente, mas não pode. Ela falou assim, não, vai demorar o primeiro filho, nós vamos induzir ela. Mas eu já mesmo dentro de uma sala de parto. Sim, sim. E ele foi embora, todo bonitinho. E eu fiquei ali, ela induziu, levei uma injeção na veia. E fiquei ali. Isso era o quê? Até que isso confirmou, já eram umas 10. Ele foi embora. E eu deitei e falei, vou dormir, né? Aí, quando foi uma meia-noite, eu comecei a sentir muita contração. Eu levantei, comecei a andar. Aí eu voltava. Só que eu chegava na porta, eu escutava muitos gritos. Aí eu voltava para dentro de novo, falava assim, não vai dar certo. Então, voltava, deitava, mas foi ficando intenso. Foi ficando intenso, intenso, intenso. Às vezes eu dava um cochilinho, assim, entre alguma cólica. Não era cólica assim mesmo, assim, muito perto. Eu tinha um espaço, mas era tensa. Cada vez que ela vinha, ela estava se intensificando. E eu falava, gente, não vai dar certo. Aí eu sei que chegou um certo horário, assim, 3 da manhã, 3:30, eu já nem sentei mais, eu já nem deitei na cama, eu usei aquela poltrona mesmo, sabe? E fiquei lá, e eu já comecei, eu mesmo gritava, eu falei, eu não vou conseguir mais controlar isso. Eu dava, quando vinha, eu gritava. Isso você sozinha? Eu sozinha. E eu falava, meu Deus. E assim, era um quarto grande, e a minha cadeira, essa poltrona, estava bem perto da janela, ao lado da minha cama. E a porta mesmo, assim, era longe. E aí ali eu fiquei. Eu escutava uns gritando, eu gritava também. E assim, eu não tinha mais força para levantar, sabe? Às vezes, eu acho que eu levantei 1 ou 2 vezes, fui até a porta, abri a porta, mas não tinha ninguém. Eu comecei a ficar desesperada. Voltei, sentei na minha poltrona. E ninguém veio me ver mais. Me induziram e me deixaram. Eu acho que uma pessoa passou por lá e viu que eu estava ok, sentada, deitada, e foram embora. E aí eu sei que quando foi, assim, umas 6 horas da manhã, foi ficando forte, foi ficando forte, foi ficando forte. E eu comecei a gritar, mas ali sozinha. E aí, quando deu mais ou menos 15:07, eu senti assim, como se uma coisa assim puxasse. E aí, na minha inocência, eu falei, nasceu. Mas foi uma pressão tão forte, mas tão forte, que eu falei assim, se eu levantar, esse bebê vai cair. E aí só que aí eu falei, agora eu preciso de ajuda mesmo. Sim. E aí eu fui para levantar, quando eu fui para levantar, minha bolsa estourou. E aí foi água, e foi. E eu falei, agora eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Aí eu fui andando, a água escorrendo, eu andando. Quando eu abri a porta, uma enfermeira, quando ela me viu, ela falou assim, I'm coming. E aí já veio outra, me levaram de volta, já tiraram todo o meu pijama, eu estava de pijama, pegaram um sacão, já jogaram, foram limpando. E nisso eu sentei e falei para ela, puxa minha bolsa, liguei para o bar, falei, se você não chegar aqui, em 2 minutos eu te mato. Eu sei que eu moro perto do hospital e ele chegou bem rapidinho. Por pouca pressão ele foi, né? E chegou tal. E aí, lógico, me colocaram já na cama, e já começaram o meu antibiótico. Começaram o meu antibiótico. E aí eu fui nessa intensidade. Só que assim, ele foi nascer mesmo 4:56 da tarde. Foi assim, bem longo mesmo. Foi intenso. Eu acabei pedindo a epidural, porque eu não estava aguentando. Tomei a epidural dele. A epidural que eu tomei dele, eu acho que ok.
afterwards eu não senti tanto, mas eu conto ao longo dos outros 2. Sim, sim. Porque eu acho que na hora mesmo do parto, a enfermeira foi muito boa, ela ajudou muito, ela não deixou que eu levantasse o meu corpo. Ela, na verdade, puxou as minhas pernas mesmo against me, assim, sabe? E pediu o pai para ajudar. Então, eu fiquei realmente muito deitada. Então, eu não tive que muito curvar as minhas costas, que é onde que a epidural fica. Sim, sim. Então, foi assim benção. Mas foi tenso, foi muito tenso. Eu falo que quando você toma a epidural, é bom para a mãe e não é bom. Porque ela perde totalmente a dor, você só sente mesmo aquele... Então, quando você chega a hora de você realmente puxar, fazer mesmo, a força, empurrar mesmo para fora, você não tem força e nem fôlego suficiente. Sim. Quando você está em dor, você empurra com tudo que você tem em você. Mas quando você não tem aquela dor assim intensa, o seu fôlego perde, você perde. Então, porque a dor te guia ali durante o trabalho de parto. E aí, na anestesia, você perde, né? E, então, eu gastei 45 minutos. Da hora que eu cheguei até 10 centímetros para tirar ele para fora, eu gastei 45 minutos, porque eu não tinha mais força, eu estava muito cansada. Muito tempo também, que querendo ou não, você não dormiu aquela noite. Não dormi, né? Tem tudo isso. Eu já não dormi, fiquei sozinha, fiquei intensa, então tudo isso. Mas depois, aí também aconteceu que eu tive que dar um pique, que a cabeça dele não passava. Então foi assim um pouco intenso, mas depois aquela hora ali, saiu, acabou, você já não lembra de mais nada, né? Sim, sim. E aí, o seu pós-parto imediato, assim, com ele, ali no hospital, foi tranquilo? Aí você já conseguiu relaxar, entender as coisas? Ou foi um caos também? Então, é muito engraçado dizer, Nayara, porque assim, às vezes, assim, outras mamães vai assistir e vai falar, nossa, eu não fui assim. Tudo bem, a gente não tem que comparar, né? Nós não podemos nos comparar, cada um é cada um. Eu sou um pouco forte para dor, então eu falo que as pessoas me conhecem, elas dizem que eu falo, eu adoro parir. Se parir para outras pessoas não fosse pecado, não fosse tão difícil, porque a gente depois tem que deixar o bebê. Eu ia ser uma mulher de parto, parir, porque é uma coisa, assim, é gostoso. É muita dor, mas é gostoso. Enfim, eu logo após ele, né, saiu, nasceu, fiquei ali um pouquinho, comecei a vomitar muito, devido muito antibiótico, então era mesmo, e a epidural, então misturou tudo aquela, né, e aquilo em mim, então comecei a vomitar muito, muito amarelo mesmo, vomitei, mas acho que depois que eu limpei aquilo ali, eu falei, eu preciso tomar banho. Me deu um desespero de tomar banho. E aí eu fui tomar banho e aí já tinha mudado. E nesse prazo já tinha mudado o turno. Então a midwife que estava comigo, ela era assim maravilhosa, mas ela já tinha ido. E aí eu levantei, o meu marido foi me ajudando, fui no banheiro tal, e fiquei no vaso um pouquinho, depois levantei, lógico que aconteceu, eu quase desmaiei, porque eu tinha tomado muito antibiótico, estava muito, muito fraca. E nisso a minha cunhada chegou, veio para ver já a gente, o bebê, e ela também entrou no banheiro, foi ajudar, e aí eu quase desmaiei, e aí meu esposo chamou a enfermeira deu uma bronca, disse, você não deveria estar em pé tomando banho, não sei o que. Eu falei, não tem problema, eu vou tomar banho, vou voltar bem assim, sabe? Voltei para lá, tá, sabe? Depois tomei meu banho, deitei lá, tal. E assim, foi ok, entendeu? Assim, minha recuperação foi rápida, devido a eu ter tido um pique, ter tido, sim, alguns pontos, mas foi bem rápido. Mas eles fizeram os pontos na sala mesmo, não precisa levar para cirurgia, nada assim, não. Na hora mesmo ali, já na hora que tá tirando já a sua placenta, já tá fazendo, ela já faz todo o procedimento ali certinho, já checa tudo, porque como o corte é um corte que ele vai meio assim, escaneado, então ele vai até a parte traseira, então tem que checar se não mexeu com nada, entendeu? Então ela já fez todo esse processo ali, certinho. E aí, no outro dia, eu já estava pronta para ir embora. 10 horas da manhã, acho que 10, 11 horas, eu já fui liberada, entendeu? Sim. Foi tranquilo a noite, foi uma noite tranquila. Ele era bem calminho, então foi, assim, tranquilo mesmo. Sim. Após o parto dele, a única coisa que, assim, eu diria que foi muito tenso para mim, eu passei por baby blue. Blue Blues, baby, baby blues. Então, assim, ele nasceu em novembro, então é uma época de inverno, escuro, 3 horas. E assim, tudo muda, né? O nosso corpo, seus hormônios estão, entendeu? Imagina que você está assim, a 100 mil de hormônio no seu corpo, de repente você vai para o 0. Então tem toda essa, né? O corpo já não é mais o mesmo, os peitos tentando amamentar, então tudo isso. Então, assim, eu passei por um período, assim, de um mês bem tenso, mesmo a minha mãe estando comigo e tudo, mas eu chorava muito. Só essa foi a parte mais, assim, de tudo, essa para mim foi a pior parte. Foi realmente essa pequena
depressão, sim, que a gente passa sim. mesmo. Eu acho que não é uma depressão, mas é um ajustamento de hormônio no corpo, de uma vida nova, de entender que aquilo ali agora é para sempre. Por mais que você ama demais, você olha e fala, meu Deus, é para sempre, né? Então é uma responsabilidade que vem sobre você. Com certeza, é só esse período. Mas a gente vai falar mais pra frente, porque eu quero também que você compare com os outros. E aí, tá, esse foi seu primeiro filho, vamos dizer assim, a experiência não foi... Foi boa, vamos dizer, né? Não foi uma coisa... A indução deu certo, porque querendo, tem gente que fica 2 dias lá esperando acontecer. Mas e aí depois? E aí depois de um tempo você resolveu... Foi tão bom que você falou, quero ter outro. Vou ter outro. Então, foi bom. Assim, não tenho nada assim que eu adicionaria... nesse primeiro ano dele. Foi muito adjust na minha vida, mas assim, eu acho que eu sempre tive esse lado meio materno, porque os meus irmãos são mais velhos que eu, então quando assim eu nasci, eu sempre cuidei dos meus sobrinhos. Então eu já tinha esse lado meio materno, tanto eu que dei o primeiro banho, não foi minha mãe. E, então, sempre fui muito mãe. Eu faço, entendeu? Então, assim, a minha mãe só ficou lá de lado mesmo assim. Mãe, passa isso, passa aquilo. Sim. E eu lá mesmo assim, dando banho. Então, assim, foi bom. E aí, veio a segunda gravidez. Planejada também, ou como foi? Não foi muito planejada, não. Mas também não estava muito evitando. Então, veio a segunda gravidez. E, infelizmente, quando eu estava com 10 para 11 semanas, eu comecei a ter muita dor. E acordei um dia com um pouco de sangramento. Eu fui ao GP e ele disse que não estava feliz com a forma que a minha barriga estava, assim, muito dura, muito tensa. Então, ele pediu imediatamente que eu fosse vista, atendida no hospital e que fosse feita uma scan. Então, assim, eu fui, né, corri, peguei minhas coisas, fui para o hospital. Chegando lá, fizeram um exame de sangue, não, fizeram já scan direto e aí não acharam o batimento. Nenhum, e ela falou, o seu saco está vazio. A gente não está gostando disso, você já teve um miscarriage, tipo, você já abortou. E eu pensei, mas meu sangue foi nada, tão pouquinho, não senti nada. Já tinha uns 2 dias que eu estava com muita cólica, mas não sangramento. O sangramento, quando veio, foi pouco. Então, eu falei, tá, ela falou assim, mas sai lá para fora que a gente vai pedir para fazer um blood test, um exame de sangue. E eu falei, tá, fui lá para fora, tal, fizeram, aguardei. E ela disse assim, a gente não está muito feliz, porque a gravidez é assim, a cada 24 horas você tem que multiplicar o seu HCG. Exato. Né? E assim, o meu, no caso, teria assim, vamos dizer que hoje eu estaria 10 mil. Então, daqui 24 horas eu tinha que estar 20. O meu estava tipo 17. E aí ela não gostou, mas ela disse, então, eu gostaria que você voltasse, você vai voltar daqui 24 horas para a gente repetir. Eu voltei para casa, muito intensa, muito triste, comecei a pesquisar, a primeira coisa que a gente vai no Google, né, nosso Dr. Google, para saber o que, e fiquei pesquisando e nada. Quando eu voltei para fazer o exame de sangue de novo, ele não tinha subido nada mesmo assim. Se ele estava 17, ele foi para 18, 19, e ela disse, isso não é bom. E era um sábado, eu lembro, e ela disse assim, você não vai embora, você vai ficar. E eu disse, mas como assim, né? Primeiro filho em casa, a gente fica toda preocupada. E ela falou pro meu esposo, não, ela não vai, a gente vai internar ela, mas a gente só vai poder dar um resultado na segunda-feira, porque agora já fecharam os departamentos de scan, essas coisas. Até tem, mas é com muita emergência. No meu caso, não era uma emergência, mas eles também não queriam que eu fosse embora, porque eles estavam com medo que eu estaria tendo uma ectopic pregnancy. Que é uma gravidez ectópica. E aí ela falou, então a gente não quer deixar você ir, porque se isso estourar, você vai precisar de correr, então é melhor você já estar aqui. Mas o scan a gente só vai fazer na segunda. Então, acabei ficando toda, né, triste, já estava com aquela coisa, né, não tem batimento, é um saco vazio. Enfim, eu fiquei 8 dias internada. Todos os dias eu fazia exames de sangue, todos os dias eu fazia uma scan, e o saco do mesmo jeito, não crescia, não desenvolvia, o sangramento não aumentava, também não diminuía, a mesma coisa. E ficou essa semana toda de pesquisa. Praticamente me usaram como pesquisa. Entender o que estava acontecendo. Porque eles também não conseguiam entender. Também não conseguiam ver que tinha uma ectopic pregnancy. Então, eles estavam todos curiosos sobre o caso, o que era. Enfim, eu comecei a sangrar um pouco mais no 7º dia. E aí foi quando eles tomaram a decisão de marcar para me fazer uma cirurgia. E então, no 8º dia... No 8º não, desculpa.
No 7º, no 8º, eu acabei indo embora à noite. No 7º dia, de manhã, eles decidiram que eu iria passar pela cirurgia para limpar todo o útero e deixar tudo arrumadinho. Então, passei pelo procedimento, tal, voltei para o quarto, dormi naquela noite e no outro dia, né, checaram se eu estava com febre, alguma coisa, nada, mandaram embora para casa e assim foi. Então, foi tudo muito rápido. Eu lembro que foi na época de Natal. Então, foi muito triste mesmo, assim, eu voltar e o Caio, o meu primeiro, né, falava, cadê o bebê? E não tinha bebê. Então, foi, assim, muito, muito intenso. Enfim, passamos aquele Natal, aquele ano novo, assim, meio, né, todo mundo triste, aquela coisa. E quando foi em janeiro, eu recebi um telefonema do hospital que eles gostariam de me ver. Aí eu fui para o hospital, cheguei lá e ela disse, então, depois que nós fizemos a coletagem, nós mandamos para fazer uma biópsia e você teve em português a gente chama gravidez molar, que na Inglaterra chama de molar pregnancy. E aí eu falei, mas o que é isso? Ela disse, então, explicando um pouquinho, tem 2 tipos de molar pregnancy, né? Gravidez molar. Uma é parcial e a outra ela é totalmente completa. Então, tem uma diferença nas duas. Eu tive a parcial. Então, a minha, no meu caso, é quando o óvulo com o esperma, eles não são formados de uma forma correta, entendeu? Eles não têm a concepção certa. Sim. E aí acaba criando um saco vazio e muitas grapes, que é como se fosse bolinha de água. Então, é cyst, que a gente... Sim. Né? Mas eles falam muito também como grapes, assim, que espalha. E esse saco sempre vai estar vazio, ele não vai desenvolver, ele não vai ter batimento, mas você vai sempre estar grávida no seu corpo. O seu corpo, se você tem hormonalmente, você vai estar grávida. Exatamente. Só o seu HCG que nunca vai crescer numa forma natural, mas você vomita, você tem tudo. Todos os primeiros, sabe, como a gente fala, sintomas que uma gravidez tem, dá positivo. Todos os testes que você fizer vai dar positivo, tudo normal. Só que esse saco nunca vai desenvolver. E conforme quanto mais leite ele ficar, que você não perceber, porque tem mulheres que às vezes não vai sangrar tão cedo, tem mulheres que chegam até 16 semanas sem perceber que esse saco está vazio e outras coisas estão crescendo. Então, assim, essas grapes, esses cistos, eles não são cancerosos, mas pode se tornar. E se eles se tornam, tem mulheres que passam por quimioterapia para realmente limpar, matar. Então, assim, é bem intenso. E aí ele disse para mim, então, agora você vai ser monitorada por 6 meses. Todo mês você tem que fazer exame de sangue e de urina e você não pode engravidar. Então, assim, eu fui monitorada por 6 meses. Eu tinha que fazer exame de sangue todo mês e também de urina. E se caso eu viesse a ter febre, qualquer coisa, eu tinha que correr pronto-socorro. Por quê? Sim. Porque pode ser que esteja crescendo algo. E aí onde que vem, que pode ser canceroso, entendeu? Aí você tem que fazer uma químio. Tem mulher que vai até 1 ano sem poder engravidar. Então, assim, o meu caso foi só 6 meses mesmo. E esses pequenos cistos, eles removem junto? Eles removem junto. Tá. Removem. Só que se caso eles ficam para trás, é por isso que eles ficam monitorando. Porque eles podem ficar e eles podem crescer de novo. Entendeu? Então, é por isso que eles continuam monitorando a mulher. E a causa é genética mesmo, pode acontecer. Não tem uma coisa, é porque você tinha tal condição, que é uma coisa mesmo que acontece. Não tem como, é por isso. Não tem motivo. Não é porque os óvulos não eram bons, não é nada. É só a formação foi formada de forma errada e assim que fica. Então, é isso que acontece. Então, fui monitorada. E aí, depois que passou esse período, eu não queria engravidar. Para ser bem sincera, aí eu comecei... Sabe quando sua vida começa mais, assim, desenvolver em área de trabalho? O filho já começando a ir para a escola, full time. E eu comecei a viajar mais. Eu falei, não, agora eu não quero. E aí, foi quando veio realmente a minha 3ª gravidez, que é o meu 2º filho. Que essa eu falo que é praticamente meu marido planejou. Ele foi lá e falou, não, é agora, eu decidi e pronto. Porque eu não estava muito evitando, mas eu também não estava, vamos engravidar. Entendeu? Sim. Então, mesmo foi ele. E eu sei o dia, assim, que ele mesmo falou, ok, é hoje, vai vir. Vamos. E aí veio, né, o meu 2º filho, Samuel. E no começo foi bem tenso, né, você imagina, por ter passado por essa gravidez. Então, toda dor eu corria para o hospital, tive um pouco de sangramento, eu ia para o hospital. E assim, foi tenso, porque um dia eu fui no GP e a médica falou assim, deixa eu checar, fazer um exame em você.
E aí ela examinou e ela disse assim, eu acho que você já abortou. Você imagina como que eu volto para casa. Nossa, só fala mais um pouquinho perto do microfone. Você imagina como que eu volto para casa. Você teve o que eu te perguntar, eles te trataram diferente nessa segunda gestação mesmo, Samuel, por causa da outra gestação, ou foi igual o pré-natal? Sim, não, trataram um pouco mais diferente. Ah, eles olharam mais de perto por causa disso. Foi mais diferenciado, sim. Então, até porque quando eu ligava e falava que eu não estava bem, eles já logo me dava um appointment. Mas esse dia eu voltei muito triste, porque ela falou assim, eu acho que você já abortou. Tá assim, o seu útero assim tá aberto e, sabe? E eu voltei assim muito triste para casa, deitei, falei assim, liguei pro meu esposo, falei, eu acho que a gente precisava ir no hospital porque eu preciso ter confirmação disso. Eu tô muito. E aí ele veio, nós fomos pro hospital e aí lá fizeram até então, porque isso era muito cedo, isso aí, para dizer, eu tinha o quê? Umas 7 semanas, 7 para 8, era bem novinho, mas eles fizeram um scan e aí viram que tava o coração. E aí foi o que me aliviou. Mas eu vou te ser bem séria, até as minhas 12 para 13 semanas foi bem intenso, porque eu ainda tinha um pouquinho de sangramento, eu tinha alguma dor. E assim, 8 semanas é muito cedo para realmente confirmar que tinha um coraçãozinho batendo, entendeu? Tem muita gente que fala que pode ser outras coisas, que, entendeu? E se a pessoa que está fazendo a sua ultrassom não for, vamos dizer que é uma pessoa nova na carreira, não tem tanta... né, experiência, ela pode errar, é normal, né, é natural as pessoas errarem. Então, até de 12 a 13 semanas, até que eu fiz mesmo a minha scan, onde checa todos os órgãos, tudo certinho, foi tenso. E aí, para frente, foi melhor. Lógico, eu tive um pouco mais de consulta, para ver se realmente estava tudo certinho, crescimento, tudo. E eu acho que eu tive uma scan a mais também. Geralmente são 3. Eu tive uma a mais. Quando eu estava, acho que perto, depois de meus 25 semanas, um pouquinho, também tive a infecção de novo. Também tive o meu, já no meu plano de parto, os antibióticos, tudo de novo, tudo certo. Mas a gravidez foi assim, passou esse período mesmo. Eu tive mais uma scan, fiquei feliz. Também tive umas particular, acabei indo numas particular para ver sexo, confirmar, porque eu queria muito uma menina e quando eu vi boy, eu falei, não que eu fiquei feliz, mas assim, eu falei, será que é mesmo? Será que não é uma menina? Então eu fui numa particular também e foi onde que eu fiquei mais tranquila. E a gestação foi gostosa, foi boa. Eu acho que eu engordei menos, fiquei mais bonitinha, porque eu já cuidava, já tinha mais experiência, né? Em cuidar da alimentação, sair comendo tudo por 2. E você já tinha um filho também, né? Também já tinha um, já não parava mais, né? E foi tranquilo. E aí a gravidez do Samuel, ele nasceu 11 dias early. Mas dessa vez eu não planejei, foi natural mesmo. Com quantas semanas? Eu tava nas minhas 38, tipo, ele era para dia... Mais ou menos. 11 dias, mais ou menos, é isso aí. Ele era para 25, acho que era 24 ou 25 de setembro e ele nasceu 11. Então, assim, 11 dias, alguma coisa, eu era menos, não lembro a data dele certo mais. Mas foi 11 dias, eu lembro. E ele foi mesmo assim natural. Minha prima veio do Brasil para me ajudar, que minha mãe já estava bem doente, não podia vir. E aí ela chegou e falei, então, olha, falta aí, né, 2 semanas, 11 dias quase. Falei para ela, vamos bater perna, porque depois eu não vou conseguir. E aí eu sei que a gente saiu de manhã, deixamos o meu filho na escola e fomos bater perna. Eu nunca tinha ido em Porto Belo. Falei, hoje eu vou a Porto Belo. E fui, só que eu já estava com umas cólicazinhas. Mas bem leve, bem tranquila, né? Como eu não tinha sentido com o Kayan as cólicas naturais, eu já senti as contrações mesmo. Então eu não sabia o que era. Era cólica meio menstrual, assim. Falei, deve ser porque eu tô cansada, né? Vai chegando. Muito. E aí fui. Eu sei que foi intensificando essas cólicas, tal, eu sei que a gente passou no Westfield, eu já comecei assim, eu já tava caminhando assim, de um lado pro outro. Falei para ela, não, acho que é melhor a gente ir embora. E aí eu fui embora, cheguei em casa, e aí eu liguei pro meu esposo e falei, o que você acha? Ele falou, não sei, tá cedo, né? Será que você não está inventando história de novo, não? Eu falei, não, eu acho que não, que agora eu estou mesmo com dor. Ele falou, então liga no hospital. Aí eu liguei, ela disse, não, gostaria que você viesse. Assim, imediato. Falei, então tá bom. A mesma história, ele veio embora, tomou banho, jantou. Eu falei, você tem muita sorte, viu? E, enfim, fomos. E aí foi intensificando mais, assim, foi ficar um pouquinho mais forte a escola, mas não da forma quando você é induzida. Mas aí, quando eu cheguei lá, elas já me levaram direto para a sala de parto de novo. Falei, opa, meu Deus. E assim, quando me deitaram, minha bolsa estourou.
Estourou, estourou. Só que o que aconteceu? Minhas contrações desapareceram. Sumiram. E aí elas ficou. E aí? Eu falei, e aí? O que a gente faz? Vou embora? Não vou? Mas como eu já tinha, minha bolsa já tinha estourado, ela falou, não, você vai ficar, você tem que tomar antibiótico e nós vamos te induzir. Eu falei, opa, glória a Deus, de novo. E aí induziram, o mesmo processo. Fiquei lá a noite inteira, e aquelas dores, e o meu esposo, a enfermeira arrumou uma caminha para ele, e ele lá dormindo, e eu só na dor. Falei, não, você é uma benção. Jogar, né? Você é uma benção. E fiquei lá. E assim foi, quando deu umas 5 da manhã, acho que mais ou menos umas 5h10, mais ou menos, eu lembro que eu olhei assim no relógio, comecei a ter bastante mais dor. Aí também tomei Epidural, com ele também tomei. Só que eu acho que a epidural dele foi a que damage o meu... Seu trabalho de parto, você acha? Não o meu trabalho de parto, mas hoje eu tenho muita sequela no meu lower back. Como que a gente falaria em português? Ai, meu Deus, fugiu a palavra. Não é cox. Não. É a parte de baixo aqui mesmo da coluna, né? É bem aqui embaixo, sim, né? Sim, em cima sim. do seu cox sim, ali sim, mesmo, sim, na lombar. Lombar, né? exato. Na lombar. Hoje lombar. eu tenho muita dor. Por quê? Porque essa midwife já não foi tão boa como a primeira. Ela já fez eu curvar, entendeu? Puxando a minha perna. Eu mesmo puxando minha perna e indo para frente para ajudar. Então, aquilo ali, quando você está com aquela pressão e aquela agulha, aquele processo todo dentro, aquilo ali machuca demais, sim, entendeu? Pressionou muito. Pressionou demais. Eu fiquei com muita, tenho sequela até hoje. Então, assim, esse foi entendeu? A parte ruim mesmo. Mas, assim, e aí eu falei para ela, eu quero fazer cocô. E ela disse assim, não, você não quer fazer cocô. Eu falei, eu quero fazer cocô. Ela falou, não, você não quer. Deve ser a cabeça do baby. Aí ela olhou e falou, não tem nada. Aí tá bom, passou mais 10 minutos, eu falei para ela, então, não é cocô, você olha, porque é a cabeça dele. Aí ela olhou, quando ela olhou, ela falou assim, oh, you are ready. Ela falou, você tá pronto. Eu disse, então vamos. Aí começamos. Mas com ele foi bem mais rápido o processo, tipo, ele nasceu 5h45. Então, quer dizer... Da manhã? Da manhã. Então, quer dizer... Foi muito rápido. Eu entrei no hospital às 7h30 da noite e ele nasceu às 5h45 da manhã. Muito então, assim, foi um processo bem rápido. E tanto para também colocar ele para fora mesmo. O processo de expulsão mesmo foi rápido. Foi rápido. E ele foi o maior. Mas passou muito mais rápido que o primeiro, que ainda era menor. Mas, enfim, foi rápido e não tive tanto sintomas de vomitar. Acho que eu vomitei uma vez só também para tirar toda aquela antibiótico, aquela coisa mesmo. E foi bom. Também o parto dele foi tranquilo. Eu acho que a noite que eu fiquei lá foi mais tensa. Eu acho que foi mais tensa. Eu fiquei num quarto com outras mamães e os bebês chorando. Eu não dormi, eu já estava muito estressada, cansada, entendeu? E assim, eu tive uma midwife. Uma midwife não, na verdade já foi enfermeira, né? Que eu já estava no quarto acima. Não tão legal, então assim, eu estava muito estressada. Eu lembro que outras mães foi muito engraçado que uma mãe teve uma hora que tentou conversar comigo e eu falei, eu não vou conversar com ninguém. Eu não quero papo com ninguém. Eu lembro até hoje, eu fico rindo sozinha. E eu dei uma de doida, que eu não falava inglês, assim, eu fiquei de doida. Aí passou, sei lá, 10 minutos, ela conversou com todo mundo. A enfermeira entra e começa a perguntar alguma coisa. O que eu falo? Inglês. A mulher ficou olhando pra minha cara, tipo assim, o que essa doida fez? Me ignorou. Mas eu tava, assim, extremamente cansada. Tava muito cansada. E aí eu lembro também que uma hora eu coloquei ele na cama, ele estava atravessado, ele não estava nem assim, ele estava assim, realmente atravessado, que não teria como ele rolar pro lado, né? E eu só virei assim para pegar uma coisa, lavar minha mão, alguma coisa, ou eu acho que eu fui encher a vasilhinha para usar o algodãozinho para limpar ele, e a enfermeira entrou e assim brigou comigo, e eu senti aquilo horrível, porque eu falei, eu sou mãe já de entendeu? Esse é um recém-nascido, para onde que vai virar? Então, assim, era mesmo espaço onde você tá a cama e a pia aqui. Mas ela me deu, assim, um xingão que eu falei, entendeu? E aí eu não gostei, eu fiquei já chateada com aquilo. Depois teve uma outra situação onde que ele começou... Ele não foi limpado totalmente. Então, sabe quando eles começam a dar uma engasgada? Sim. E aí, uma hora que ele engasgou, eu desesperei, peguei ele, levei no corredor e disse para ela, ele tá engasgando e tal. Ela, não é nada, mãe, isso aqui é só mucus. Eu falei, aí eu pensei, tipo, se não é nada, por que já não foi limpado? Se não faz nada, por que ele tá engasgando? Então, foi experiências diferentes, entendeu? Assim, até mesmo no hospital já começou. De novo,
tive também, né, meus altos e baixos. Fiquei muito mal também em casa. Com ele foi um pouco menos, porque eu acho que nesse auge meu esposo já sabia um pouco do que já passava com uma mulher, né, no seu pós-parto, e ele tentou, ajudou o que ele podia, mas foi bem tenso, e dessa vez eu acho que foi um pouco mais tenso, porque a minha mãe não estava aqui mais. Então, eu sentia, assim, muita falta dela, a falta daquela... Você lembrava como foi antes. Lembrava como foi, lembrava que eu deitava e dormia, ela vigiava o bebê, cuidava do bebê. Agora eu já não tinha só um bebê, eu tinha uma criança que ia para a escola, voltava da escola, e era setembro, então, quer dizer, ele tinha começado um ano letivo, estava naquela transição de um ano para o outro. Então, foi bem intenso. Apesar da weather estar melhor, de não estar tão frio, né? Uma parte ainda de... verão para outono, mas foi tenso de novo. Mas durou menos. Não, acho que pelo fato, quando você sabe também, igual você falou do parto, foi mais rápido também, porque, querendo ou não, você sabia o que vinha. No primeiro, você ficou, tô aqui, eu chamo alguém, isso é perigoso, tá nascendo, não tá? No segundo, a gente tem isso. E eu acho que o Baby Blues também. Quando você sabe, óbvio que não vai evitar de você passar, mas você sabia, isso aqui pode dar sim, né? Eu não sei se você tinha conhecimento que chamava Baby Blues, ou hoje que você entende que é. Eu acho que do Caia, não. Eu não tinha tanta informação. Como eu disse, eu engravidei muito nova. Não foi acidente, foi planejado, mas eu era muito nova. E, para ser bem sincera, não tinha tanta informação como tem hoje. Gente, claro isso que a gente não. está falando de quase 22 anos. Não tinha roupa materna, de maternidade. Gente, eu comprava roupa grande, porque não tinha. Não existia, do Samuel, eu já comprei calças lindas, que já tinham um elástico aqui, entendeu? Na época, só existia uma loja que chamava Mothercare, que hoje já não existe. Era só aquela loja, não tinha tanta loja como a gente tem hoje, opções de coisa. Era muito limitado, você tá me entendendo? Era vestido e vestido largo. Exatamente, era muito roupinha mais de bebê mesmo, sabe? Os macacãozinhos. Pra gente gestante, não, é o que eu tô falando, não tinha. A única calça jeans que eu consegui comprar naquela época, que foi bem pro final, ela era assim, menina, parecia aquelas calças do Chitãozinho Chororó lá, quando ele começou a carreira dele, assim, aquela coisa reta. Aí você já com aquela barriga, assim, era enorme, a calça era enorme. Então, assim, não tinha como uma mulher nem se vestir assim, e se sentir bonita. Era mesmo assim, aquelas coisas feias. E informação era pouca, tinha pouca informação. O meu inglês era bem limitado. Então, também, mesmo que eu quisesse fazer um monte de pergunta para a midwife, e não quando eu ia nas minhas consultas de mês, eu não conseguia, então era tudo muito básico. E com ele, não, já foi diferente. Até porque no período entre o Caia e ele, eu comecei a trabalhar de nanny, eu comecei a trabalhar com uma maternity nurse, então ela me ensinou muita coisa, eu cobria ela no dia de folga dela. Então, assim, eu aprendi muita coisa. Então, eu estava muito preparada para o segundo filho, tanto com rotina, o que eu queria, o que eu fiz de errado na primeira. Então, foi muito bom o fato do meu trabalho e o fato da experiência já de ser segunda mãe, informação. Claro. Você já entra mais, você acha mais informação no Google, nas coisas, né? As roupas já era toda mais, entendeu? Bonita para você se vestir. Tinha como comprar já vestido para casamento. Eu fui num casamento, 2 casamentos, eu acho. Na gravidez, Samuel já tinha vestido bonito, tinha meia calça, que já fazia o contorninho da barriga. Então, já tinha evoluído muito, entendeu? Apesar de ser só 7 anos, mas em 7 anos, muita coisa evoluiu. Sim, com certeza. Isso eu sempre falo aqui desse negócio da informação. Hoje é muito fácil, né? Igual você falar, eu cheguei e fui dar um Google. Mesmo assim, né, sei lá, 19 anos atrás, era difícil você dar um Google em alguma coisa. Você não tinha celular, já? Só pegar meu celular e vou ver. Não, você tinha que pesquisar. Isso que eu ia te perguntar, porque hoje você também fala muito bem inglês. Mas na primeira gestação, igual você tá falando, não era? Não. E como eu fico imaginando você, quando você tava contando, que eu acabei deixando passar, você passando a noite inteira sem falar inglês. Que desespero. Assim, imagina, era muito limitado. Eu falava, mas muito limitado. Mas dá medo, né? Porque antes, quando eu não falava em inglês, até hoje, dependendo do lugar que eu tô, eu falo, vou ficar aqui sozinha, se eu não conseguir me expressar. Principalmente como é uma coisa de saúde.
Deve ter sido. Eu não consigo nem imaginar como foi. Pra ser bem sério, eu conto assim, nem eu consigo imaginar como que foi. E assim. Quando é jovem, a gente não tem tanto medo. Não tem tanto medo, né? A gente é bem mais assim, sei lá, não passa medo na cabeça da gente. Mas quando eu penso assim, eu fico. De vez em quando eu brinco com o Bava, eu falo, você era pra não já ter te matado. E aí ele ri, sabe? Porque eu falo, não acredito que você me deixou sozinha. Ah, a enfermeira falou que tava bem, tava tudo tranquilo, você tá no hospital, eu vou embora dormir. Ele nem ama dormir, né? Então, quando ela falou, pode ir, pai, ela, opa, tô indo. Mas até ele não conseguiu pensar, nossa, Também se ela não. precisar, né? É muito, assim, inocência, né? De não era maldade. Não porque não foi. Tá bom, tem que ir embora. Eu acho que nem tanto ela, porque eu acho que ela, talvez, sei lá, ela é enfermeira, ela é profissional, ela imaginaria que quando aquela... né, indução entrasse, ia começar a fazer efeito. Mas eu não sei. Ela pensou, não, talvez vá demorar. Primeiro filho, pode ser que seja assim, né? Enfim, mas foi assim, foi caótico, sabe? Foi uma coisa de louco. Mas o Sam, realmente, eu já tinha experiência, como eu disse, quando eu comecei a trabalhar de nanny, você aprende muita coisa. Como eu comecei a trabalhar ao longo dessa maternity nurse, ela tinha muita experiência, ela já passou dessa para outra, tadinha, espero que esteja bem. Mas ela, assim, me passou muita experiência. Era uma mulher já velha, já tinha trabalhado muito, já, assim, tinha passado babies e babies e babies na mão dela, entendeu? Onde ela passava 6 meses, 1 ano, já passou 2 anos em casas com twins. Então, assim, ela tinha uma experiência, ela carregava uma bagagem muito grande. Então, ela me passou muita coisa. Eu via, ela me ensinava. Eu fiz, né? Quando eu cobria ela, eu tinha que manter a rotina, aquela coisa toda. Então, assim, eu aprendi muito. E eu já conseguia pesquisar o que eu queria e aquela coisa toda. Então, sim, foi tranquilo, mas eu não consegui evitar, entendeu? O fato de que meus hormônios iam drop, eu ia me sentir daquela forma que eu não queria sentir, mas aconteceu. É incontrolável. E aconteceu, mas como eu disse para você, eu consegui sair mais cedo, até porque o meu esposo também percebeu, já começou, sabe, a trabalhar, me ajudar e deixar eu descansar quando eu precisava. Então, já se tornou mais leve, entendeu? A situação. Entendi. E aí, depois, já falar do pós-parto, mas vamos falar e a terceira gestação? Aí vamos terminar a terceira gestação, então. A terceira, eu sempre tive um sonho de ter uma menina, né? Eu não tenho irmãs. Vou continuar tentando. Vamos continuar. E assim, eu falei, eu preciso ter minha menina. E ele, ok. E foi muito engraçado, porque assim, todas as outras, como eu já falei, as outras gravidez foram assim... paf, puf, né? O primeiro, saí do anticoncepcional num mês, no outro eu estava grávida. A segunda gravidez foi assim também uma coisa. E o Samuel também, como eu disse, eu lembro até o dia que o pai falou, é hoje. E eu falei, então, agora vai ser também muito rápido, né? Vou engravidar, vou ter uma menina. E aí eu comecei o processo, né? E nada, primeiro mês, segundo Quantos anos mês, tinha o Samuel nada. quando você decidiu? O Samuel, então, aí o fato de eu ter tido um gap do Kyan para o Samuel de quase 7 anos, quando o Sam nasceu, eu já logo falei, eu quero já ter outro, não vou dar um gap. O do Samuel foi devido, né, a molar pregnancy que eu tive e tudo isso, então acabou criando um gap. Mas do Sam para o outro, eu falei, eu quero ter agora, para crescer junto, já aproveitar tudo, e eu não quero ficar com essa coisa, sabe, joga fora, depois tem que comprar tudo de novo, tal. E aí foi, então assim, o espaço do Sam e da Sarah é de 2 anos e 10 meses. E aí eu comecei, então, o processo. Sam tinha 1 ano e alguma coisinha. Eu comecei o processo, né, de engravidar com a Sarah. E, lógico, que não aconteceu. E aí eu tinha esse sonho de menina. E aí eu já pesquisava coisa boba mesmo. Tipo, como que faz menina? O povo fala, fica com a perna pra cima, um monte de besteiraiada. Enfim, não vamos entrar nesses detalhes. Mas, e eu fiquei pesquisando, realmente, qual é o dia mais fértil para ter meninas, essas coisas. E eu acho que Deus disse... Você não é dessa forma, é no meu tempo, da minha forma. E assim, foi muito engraçado, porque as minhas amigas, tudo engravidou nesse período. E uma delas, né, que é muito próxima minha, descobriu que já ia ter uma menina. Então, você imagina o meu desespero. Fiquei, uau, eu quero engravidar e não acontece. E aí foi quando Deus falou muito, assim, profundo comigo mesmo. E eu entendi. E aí eu pedi perdão, assim mesmo, para Deus. Falei, Deus, me perdoa. Se eu tiver que ter outro, eu vou ter. Se for menino, é menino também, tudo bem. E pronto, nessa altura,
o meu esposo já tinha falado assim, vamos ficar só com os 2 meninos e tal. E eu falava, não. Vamos ter o terceiro. Vamos deixar, ver o que Deus vai fazer. Se for da vontade dele, ele vai dar. Ele conhece o desejo do meu coração. E se for da vontade dele, ele vai conceder. E aí, realmente, aquele dia que eu pedi perdão, que eu entendi que eu estava tentando controlar a situação. Assim como eu controlei meu parto da primeira vez, eu estava agora tentando controlar a minha gravidez e o sexo do meu bebê. Eu disse não. Então, eu me arrependi, pedi perdão a Deus e sosseguei. Realmente, assim, o meu coração sossegou, sabe assim? Sosseguei. Fiquei super tranquila. Comecei a estudar, comecei a fazer outras coisas, assim, de boa. E aí, eu passei meu aniversário de 30 anos, falei, talvez não vai ser agora mesmo, então vamos vivendo, né? E aí eu lembro que a minha prima estava aqui de novo. E ela tinha vindo para o meu aniversário. E aí ela falou assim, ela queria muito ir para Liverpool. Falei, então vamos para Liverpool, né? Tranquilo, fomos para Liverpool e tal. Eu só lembro dessa história agora, tá? Eu não lembro na época, não foi planejado. Eu só lembro agora, que eu brinco e falo assim, a Sara foi made in Liverpool. Porque eu lembro que era o meu dia, eu estava super fértil aquele dia. Mas não planejei, não. Eu só sei que eu estava muito fértil aquele dia. E porque eu lembro que eu estava com bastante, eu tomei até remédio que às vezes me dá bastante, não cólica, sabe quando seus ovários ficam assim tensos, você fica com aquela dor. E eu lembro que eu estava muito fértil, mas eu já tinha sossegado, estava tranquilo. E aí foi muito engraçado que, lógico, né, a gente foi para Liverpool, voltou, aí minha gravidez meio que querendo atrasar, que eu sou muito regular. Falei, não é possível. Aí fui lá, fiz o teste e deu um negativo. Joguei um negocinho fora. Falei, tranquilo. Passou mais um dia, joguei fora, mas não joguei o lixo fora. O lixo ficou, o lixo estava lá. E aí, no outro dia, a menstruação desceu. Eu falei, gente, mas está muito estranho. Aí, fiquei encucada. Enfim, estava limpando a casa, fui tirar os lixos. Quando eu pego o lixo, que eu vou jogar, eu vejo aquelas linhas pink assim, ó. Não é possível. Não. Menina, eu falei, não é possível. Isso já era umas 2 e pouco da tarde. Eu falei, nossa, eu tenho que buscar o Caia na escola. Coloquei o Samuel no carrinho, busquei o Caia. Falei, nós precisamos ir lá na Boots. E ainda falei para ele, fica com o seu irmão que foca. Eu não queria ele ver eu comprando um teste, porque ele já era mais velho, já dos seus 9 anos, quase 10. E eu disse, eu não quero que ele veja. Aí fui lá e comprei o teste, corri, escondi, fui embora para casa, fiz positivo. Falei, gente, como assim? Menina, eu fiquei tão feliz, mas lógico, mantive bem segredo por um tempo, até porque do que eu tinha passado, mas dessa vez o Senhor falou assim, bem no começo, que Ele não queria que eu ficasse com aquela ansiedade, aquela coisa de sentir o dor, parar no hospital. E eu comecei realmente assim me entregar. Lógico que eles fizeram tudo um pouco mais cedo, só para confirmar que está tudo certo, mas eu em si não fiquei com aquela preocupação que eu tive, como eu tive do Samuel. Fiquei mais tranquila. E aí, é bem profético, porque aí eu tive ninguém sabia que eu estava grávida, ninguém, só eu e o Bava. E aí, um dia, eu acordei de manhã cedo, bem no comecinho mesmo, eu tinha acabado de descobrir, e essa pessoa disse, tive um sonho com você, que eu levava uma caixa marrom cheio de bolinha pink na caixa no hospital para você. Dá vontade de chorar quando eu lembro. E aí eu falei, gente, deve ser realmente a minha menina. Mas isso era bem no comecinho mesmo. E aí eu fiquei tranquila, mas lógico, meu coração começou a ficar com aquela expectativa. E eu falava, e eu lembro que a madrinha mesmo dela teve um dia que eu ainda não tinha feito sexo, eu já tinha comprado um vestido. Isso já foi depois das 12 semanas. E ela mesma hoje fala para mim, eu fiquei com tanta dó aquele dia, quando eu vi aquele vestido, porque eu fiquei imaginando, se não fosse, que seria. Mas assim, no meu coração eu tinha uma certeza tão grande que eu já tinha um vestidinho. Mas enfim. E aí eu tive sonho também, com um roxinho. E eu lembro que eu tinha outro nome para ela também. E foi muito engraçado que eu não engravidei enquanto a minha mentalidade de nome para ela mudasse. Eu não tinha mais o nome veio realmente quando eu engravidei, mas eu já tinha deixado ir aquela ideia daquele nome que eu tinha. Então, e aí quando eu sonhei com ela, veio o nome, que eu já estava grávida e eu tive um sonho com ela e aí veio o nome, Sara. E aí, lógico, quando eu fui fazer eu lembro que a gente foi fazer a minha primeira
Na verdade, foi antes do hospital. Fui lá na clínica da Patrícia. Você fez de sangue? Não, fiz mesmo, mas era um pouco mais cedo da do hospital. Ah, tá. Que a do hospital eles só falariam com 20 semanas. Né? Eu já tinha feito a minha 12, normal, tudo bonitinho. Mas eles só falaria lá. Outro facto bem legal para falar aqui para as mães que às vezes pensam assim, nossa, as coisas aqui não são tão boas como o Brasil. São sim, já melhorou muito. Quando eu engravidei do Caia, o meu hospital, devido à área do hospital, não falava sexo. Era proibido. Era proibido. Eu não soube do sexo do Caio até que ele nascesse. Sério? Foi uma surpresa. Quando ele saiu, fez aquele xixi, boy! Não sabia. E também não tinha clínicas particulares não como existia. Tem hoje. Não existia. Não existia. Isso é uma coisa que eu não sabia. Eu achava que há muito tempo todo mundo já fazia. Não. Era proibido. Era uma policy que o hospital tinha. Não falavam. Então, era surpresa. Então, não tinha muito enxoval. Por isso que muita gente, né, principalmente inglês, não quer saber o sexo, né? Porque não. já é já assim uma que eles... coisa que uma cultura já veio deles uma mesmo. Cultura deles mesmo. E aí, o dela, eu lembro que eu marquei no dia do aniversário do meu esposo, que essa amiga nossa deu, e ela falou, vem, e foi no dia do aniversário. E a gente entrou e conversando e tal, e aí eu lembro que ele falou assim, eu já sei o sexo, quer saber? E eu falava... não. Sabe quando você ficava assim naquela intensidade? E eu falava, e eu tinha falado para o Senhor, assim, sobre o nome, eu tinha falado para o Senhor, eu quero que o Senhor me dê uma confirmação do nome dela, entendeu? E eu só tinha, assim, comentado com Bava por alto. Tanto do Samuel também foi o Senhor que, né, me deu o nome dele e tal. E o da Sara eu tinha comentado, mas nunca mais falamos, deixamos assim. E eu falei para o Senhor que eu queria uma confirmação que se realmente era o nome dela. E aí eu lembro que ele falava, você quer... Aí ele falou assim pra gente, qual os planos de vocês aqui depois? Vocês vão sair, vão fazer shopping? E eu falava, eu não sei. E aí eu sei que eu falei, tá bom, bem assim no final eu falei, tá bom, me conta. Aí ele falou, é uma menina. Aí eu gritei, eu lembro que o pessoal da recepção disse que ouviu esse grito, assim, que foi muito alto. Eu gritei e aí ele falou assim, é uma menina, pai. E ele falou, sim, é a Sara. Então foi a confirmação. Ele falou. E aí ele falou pro médico na hora, falou, é a Sara. Então foi a confirmação também. E aí você imagina como foi a gravidez, né? Cheio de... só alegria. Só alegria, assim, grandes planos, sabe? Correu tudo bem, graças a Deus. Mas, de novo, tive a infecção, precisava do antibiótico. Aí vem uma outra historinha. Passou a gravidez da Sara, fiz bastante scan particular. Eu lembro que eu tinha um chá de bebê todo pink, né? E eu falei, não, preciso de uma confirmação, a última, só para saber se é mesmo. E eu lembro que o chá de bebê dela era tipo num sábado, eu ainda fui quarta-feira fazer uma scan particular só para ter certeza. Eu tava já com 36 semanas. E eu só queria mesmo assim, para não passar vergonha com tudo pink. E aí fui, deu tudo certo, tava lindo. Eu lembro que eu coloquei uma fotinha dela, porque eu tive aquela fotinha 3D. Bem o roxinho assim, lindo. Então, foi tudo maravilhoso. A Sara também nasceu 11 dias, e a Sara foi bem engraçada, porque foi assim, aproximando o parto dela, eu tive dores. Na semana que ela nasceu, ela nasceu numa segunda, eu tive dores, tipo, quinta-feira. Aí eu fui mesmo parar no hospital. Foi dores, não criei, tá? Foi dores mesmo. Dessa vez era sério. Dessa vez foi sério mesmo. Aí eu cheguei lá, e aí fizeram um exame de toque para ver se estava tudo certo. Não tinha dilatação nenhuma, mas eu acho que o fato dela ter feito esse exame de toque já deu uma acelerada ali no processo. Eu sempre penso isso. Muita gente fala isso, que depois do exame de toque parece que começa a sentir mais dores. Sim, e é bem engraçado que vai ter uma outra historinha que não é nada da mesma forma dos boys, né? De sempre dos boys. Aí eu tive isso, aí eu voltei no mesmo dia, ela falou que estava tranquilo, que era para me voltar, ficar tranquilo. Voltei, passei sexta, me deu um desespero que eu queria comer melancia. E estava muito calor, época de julho, né? Ela faz 12 amanhã. Então era uma época que estava bem quente mesmo, e aí a gente fez um churrasco, e eu sei que eu comi melancia o dia inteiro. Comi melancia. E aí eu sei que bem assim no finalzinho eu comecei... Não me deu dor, minto. Eu fui no banheiro e eu voltei do banheiro. E aí eu tive, eu esqueci o nome agora. É o tampão mucoso que saiu? Eu tive esse, eu não tive dos boys, então não sabia nada sobre... Eu achei aquilo muito estranho. E aí eu lembro que eu falei com a madrinha dela e eu também já tinha lido, pesquisado, já tinha saído. Então eu falei assim, isso não é um sinal bom.
E ela falou, menina, nada é bom, né? não, Porque nada é bom. E aí eu falei, você sabe que eu preciso de você, né? E ela, tá bom, me liga. Aí despedimos, ela foi embora. Tava muito, muito quente mesmo. Eu tomei banho, fui dormir. Eu lembro que esse dia eu dormi mesmo assim, pelada. Falei, não, hoje não tem dá roupa, nada. não tem nada. A outra coisa, acrescentando, na gravidez da Sara, do Samuel, eu tive, mas da Sara foi bem mais intenso. Eu tive muita dor no meu pelvic. Ele abriu. Então, eu usava muleta nos final, eu usava muletinha, eu fazia físio, porque realmente abriu muito. Então, eu tinha muita dor. Então, assim, eu não conseguia cruzar minha perna. Eu não conseguia levantar sem um apoio de alguém me puxando. Principalmente se eu sentasse num sofá, numa cadeira muito funda. Eu tinha que... E para virar na cama, o meu esposo tinha que virar e eu não conseguia. Porque o fato, quando você deita, quando você puxa sua perna, tudo que puxa é no seu pelvic floor. É ali, naquela parte ali. E então, ali, o meu era muito aberto. Até hoje, eu tenho dores, assim, dependendo do exercício que eu for fazer, eu sinto, sabe? E então, eu tive o problema... assim, maior mesmo na gravidez da Sara, só foi isso mesmo. E, lógico, correndo atrás de 2 anos e pouco, você imagina, né? Então, foi tenso mesmo as minhas dores. E eu lembro que eu deitei e eu falei, hoje eu tô com muito calor, não quero roupa, não quero nada. E eu falei, meu esposo, me vira, coloca na minha posição. E eu sei que ele me virou e deixou. E eu sei que foi umas 4 da manhã, ele acordou para ir trabalhar, se arrumou e ele falou, você tá bem? Eu falei, não, tô bem. Ele falou, você não quer que eu fique? Eu falei, não tava com dor, mas a gente já estava encucado com aquilo. Eu já tinha me encucado que tinha alguma coisa que poderia acontecer. Falei, não, tá tranquilo, pode ir. Ele falou, tá bom. Foi embora. E aí eu cochilei de novo. E aí, o que eu sonho? A minha melhor amiga chega na porta de casa gritando, Thaís, olha aqui, eu trouxe para você, você vai precisar. Era um car seat. Quando ela falou isso, eu acordei e a bolsa estourou. Não. A bolsa estourou e era muito engraçado, porque o Caio falava assim, eu falei assim, Caia, vem aqui, a bolsa da mamãe estourou, a minha água. Eu falei assim, a água, né? Nem falei bolsa, falei, a minha água estourou. E ele sempre tinha essa curiosidade, como que a água estourou, como que a água quebrou. Porque as pessoas falam, minha água quebrou, minha bolsa estourou. Né? E ele falava, mas como? E aí ele veio, pegou toalha e eu, ajuda a mãe a levantar, que eu não conseguia levantar. E aí ele me ajudou a levantar, eu fiquei em pé e aquela água foi escorrendo. Aí eu só peguei o telefone, liguei pro meu esposo, falei, estourou, precisa ir. Ele, não, você tá brincando. Eu falei, Ele falou, não, então tem que voltar agora. Me espera, eu vou demorar sei lá, uns 25 minutos. Falei, não, tá bom. Aí liguei para a madrinha dela hoje e disse, preciso de você. Ela, tô indo. Eu sei que os 2 chegaram junto, eu ainda consegui pular na banheira, tomei banho para tirar aquela, porque prega muito mesmo, assim, é uma água que ela desce, ela gruda, ela fica uma gosma assim na sua pele. Me limpei, peguei modos, coloquei, minha bolsa já estava pronta e fomos embora. E eu sei que, aí liguei para o hospital, eles falaram, estamos te esperando, cheguei lá e a água foi descendo, mas eu não tinha contração nenhuma. Nada. Dessa vez eu não fui para uma sala de parto, realmente fui para um lado onde que eles, né, vai observando as mulheres, fiquei lá, tranquila, e a água descia, mas nada de contração. Não tinha zero contração. Aí veio a médica me ver. E aí a médica veio e aí eu falei para ela, então, eu vou embora, o que vocês vão fazer? Ela falou, não, embora você não pode ir porque sua bolsa estourou. Ela falou, só que você não tem contração. Eu não sei, a gente vai esperar. E eu disse para ela, e ela falou assim, nós vamos esperar, ver o que vai acontecer. E eu disse para ela, mas você sabe que meus antibióticos já estão preparados, você sabe que eu tenho? Ela falou assim, que antibiótico? Eu falei, você sabe que eu tenho DBS? E ela falou assim, não, é GSB. Ela falou, não tem. A sua última consulta, a sua última urina, não fala nada. Eu disse para ela, não. Falei, eu tive dos 2 filhos e, consequentemente, se eu engravidar 10 vezes eu vou ter. Ela disse, não tem nada aqui. Aí ela falou assim, então, assim, você não precisa de antibiótico. Aí eu falei para ela, eu já falava inglês, já bem melhor, bem informado. Eu disse para ela, tá bom, você assina aí no papel que eu não preciso de antibiótico. Aí ela olhou para minha cara, aí o Bava também virou para ela e falou, então se ela não precisa, ela falou assim, ela falou assim, mas o que você quer fazer? Eu falei, não, você é a médica. Você está dizendo para mim que eu não preciso tomar. Eu ouvi já de todas as minhas gravidez que eu preciso tomar,
entendeu? Isso já está no plano do meu parto e eu sempre tomo. E eu falei para ela, e essa gravidez foi confirmada, eu tive, né? Falei para ela, já tive no passado, tenho nessa gravidez, talvez não intenso, mas eu tive. Ah, mas o seu último urina não deu nada. Eu falei, olha, eu não quero saber o que deu, não. Se você assina aí, só assina que eu não preciso de antibiótico. E tá tudo bem, você é a médica. Eu vou confiar em você. Eu sei que ela foi, ela deu tchau, sem graça, e foi. Passou, sei lá, nem 10 minutos, veio uma enfermeira, né? Essa aí é a consulted, que eles falam, né? Não é nem midwife, já é mesmo uma médica. E aí, obstetra ou alguma coisa. E ela não voltou, mandou uma midwife. E a midwife falou assim, eu vou te levar para a sala de parto. E eu disse assim, ok. Peguei minhas coisinhas, fui, cheguei lá. E aí eu falei para ela, posso tomar banho? Eu e meus banhos, né? Aí eu falei, eu posso tomar banho? Ela, porque assim, tava descendo muita água mesmo, né? Ela falou assim, tá, pode. Vai lá, toma um banho, que eu vou buscar o seu antibiótico. Aí eu falei, como assim? Não precisava. Eu não precisava. A médica, ela falou, não sei, só está escrito aqui que você precisa. E nós vamos te induzir. Eu falei, tá bom. Isso era 2h da tarde, tomei banho, né, bonitinho, deitei na minha cama. De novo. E eu já tinha tomado uma decisão, já tinha falado, eu não vou tomar epidural. Lembra que eu fiquei com muita sequela, muita dor? Falei, não vai ter epidural dessa vez, não vai ter. Tudo bem. Falei, vou no gás. E aí, tomei meu banho, deitei, tudo bonitinho. Esse parto foi esse foi assim, bizarro mesmo, sabe? Deitei lá bonitinho, veio, me induziu. Já veio com meu antibiótico, colocou meu antibiótico, eu lá deitadinha, sei lá, passou uma meia horinha, né? O que acontece? Começa as dores intensas. O que a Thaisinha vai e faz? Peguei o meu gás, dei um puxão assim, que eu acho que eu fui lá no céu e voltei. O que aconteceu? O coração da menina deu uma acelerada louca, as máquinas começaram a apitar igual louca. Quando eu, assim, consegui sair assim do gás um pouquinho assim, que eu olhei assim, tinha assim, sei lá, 10 pessoas em cima de mim. Uma já, aí o que aconteceu? Teve que monitorar, então tiveram que enfiar todos para monitorar o coraçãozinho dela. Já colocaram na cabecinha dela, então enfiam mesmo lá para monitorar, para controlar, porque eu tava no gás e eu tava só puxando gás, e eu só no gás. Viajando! Não, eu viajei. Eu falava pro meu esposo assim, me tira daqui, elas vão me matar. Eu tô vendo, eu tô aqui com Jesus e eu tô vendo. Eu falava, gente, ele que conta isso. Eu falava cada coisa que ele disse que ele começou a ficar com vergonha. Porque os outros 2 partos não foi assim. Então ele falou assim, ela tá mesmo louca? E aí ele disse que a enfermeira falou para ele, é normal, não tem problema. Mas ele disse que ele sentia muita vergonha, porque eu falava, vem aqui, vem cá. Elas vão me matar, me tira daqui agora. Aí eu sei que ele começou a tirar o gás de mim, eu brigava pelo gás. E aí isso, Nai, eu acho que isso aí, eu entrei na sala 2, que eu lembro que eu tinha, todas as salas de parto geralmente tem um clock bem na frente, que eu acho que já é para as midwives, para a mãe, para o pai, sei lá. Enfim, tinha, e eu lembro quando eu entrei, era 2, nesse processo demorou uma meia hora, e foi onde que eu comecei o meu trabalho de parto, né, assim, realmente cólicas e cólica mais intensa. Então, assim, o parto da Sara foi uma coisa assim que realmente eu senti o parto. Sabe, assim, do começo ao fim. Por quê? Porque eu não tive nem, assim, eu não tive epidural muito cedo, eu fui mesmo sentindo, porque o dos outros eu fui induzida, tirando do Kayan, sim, mas o do Kayan não foi tão intenso quando depois eu coloquei epidural, entendeu? Era mesmo no começo que eu tive a escola que foi, mas o dela foi intenso mesmo. Da hora que me induziram, assim, eu senti a dor até ela pop out. Então, mas e o gás ali? Ele tentava tirar o gás de mim, eu puxava o gás. Eu tirava... A briga pelo gás. E é engraçado que eu falei, eu quero que filma. E aí eu inventei, liga a câmera. Aí ele ligou a câmera. Aí, isso eu sei porque eu vi na câmera, né? E aí eu lá toda louca. Aí de repente eu faço assim, ó. Aquele olhar. Quem tá me gravando? Desliga isso. Aí eu fecho as pernas, eu brigo com ele, mando desligar a câmera. Aí ele ficou assim, ué, quer que grava, quer que não grava? Aí sei que desligaram essa câmera. Ele foi lá, a enfermeira, sei lá. E aí foram lá, e eu no gás. Aí eu falei, aí eu vi que eu não tava conseguindo, porque me tiraram o gás de mim. O Baba tirou o gás de mim. Aí eu falei, agora eu quero epidural. Aí ele falou, mas você disse que não queria. Eu falei, mas agora eu quero. Ela falou, mas tá muito late. Eu falei, não, mas eu quero. Enfim, colocaram epidural. Só para machucar, porque não fez mais efeito realmente. Sim. Eu já estava mesmo... Quantos centímetros já estava, você lembra? Eu já estava, acho que uns 8 para 9, ou 9. Tá. Já não fez mesmo, assim, nada, né? E aí foi intensificando. E aí eu sei que realmente, quando eu senti, eu falei, eu quero fazer cocô. Aí ela falou,
Você sabe o que que é, né, mãe? Eu falei, eu sei. E aí ela levantou a cobertinha, ela olhou e falou, vamos começar, mãe. E aí foi 6 minutos. Pum! 6 minutos? 6 minutos. Uau. 6 minutos, foi muito rápido. Então, quer dizer, ela nasceu 6h30 da tarde. Muito rápido. Foi muito rápido, mas ela assim, ela só tinha 2,950 kg. Ela era tinha uma galinha pequenininha. despenada, assim mesmo, bem pequenininha. Aham. Mas eu falo que a dor te faz realmente, sabe? Saber o que tem que fazer. Porque a câmera ligou de novo, então eu vi um pouco, né? Aham. E apesar da Midwife sempre estar um pouco na frente, mas eu já assisti muitas vezes e eu vejo que a dor, a intensidade da dor fez com que eu puxasse todo o fôlego que eu tinha em mim. Porque eu lembro que do Caia eu fui aquelas aulas de breathing, aquela coisa toda. Do Sam já não tive muito tempo, mas o Caia eu fui e ela sempre falava, respira, depois volta. Eu sei que dela não tinha nem respirar mesmo, eu ia assim com tudo, porque eu estava com muita, muita dor mesmo, a pressão era muito grande. A dor te guiou. E o dos meninos, como você está na epidural, você só sente mesmo o movimento. É um movimento, você sente um pouco da pressão, mas não é uma pressão de muita dor. É só uma pressão. Então, quando a cólica, a contração tá vindo, ela fala, tá vindo, mãe? Aí a gente fala, tá. Ela fala, então vamos. Aí você empurra. Quando você cansa, você para. Foi o que aconteceu com o Caio Sam. O dela, não. Tipo assim, eu já falava, vai, é agora. E eu ia, menina, eu sei que a menininha com 6 minutos, assim, ó. Já tava lá fora. Tava lá fora, entendeu? Uau. E foi isso. E aí no pós-parto você também sentiu a mesma coisa? Sim, senti. Menos tempo, né? De quem passou quase um mês, depois o outro foi mais 25 dias, alguma coisa. O dela foi assim uns 20 dias. Mas meu esposo foi assim totalmente assim 100% dessa vez, porque ele entendeu mais ainda. E aí com o fato de ter 2 era mais tenso ainda para mim, porque a pressão que você sente também ajuda o fato de você ficar mais longo, qual dip você fica. E assim, era verão, né? Então não tinha mais o problema da UEDA, tava calor mesmo. Eu lembro que eu sentava no sofá só com o meu... o meu top, assim mesmo, de amamentar. Ela mesmo só com um bodyzinho, porque estava muito quente mesmo. Então, não foi mais a UEDA, mas é o fato mesmo dos hormônios. É o fato de você entender que você tem mais uma pessoa ali para você cuidar. Não tive ajuda dessa vez nenhuma. Eu disse para ele, olha, você sabe que minha mãe não pode vir. Você sabe que eu não tenho ninguém para trazer, não tenho irmã, minha prima não tem ninguém. Então, é eu e você. É eu e você me ajuda e eu te ajudo. Lógico, sempre tive amigas que veio, fez comida, todas, sempre veio, cuidou, sabe? Grandes amigas mesmo, que veio, fez comida, tudo. Mas no final do dia ali, na noite, no trocar é você, né? Mas tive pessoas que limpou casa, fez comidinha para mim, mas foi eu e ele. Eu lembro que na época ele falou assim, olha, eu vou comprar o Merlin Pass, que era férias, e eu vou sair com as crianças. Ele fazia comida, deixava a comida tudo arrumadinho e levava as crianças para brincar. Ficava só eu e ela. Então, eu dormia quando ela dormia, descansar. Mas não deixei de ter aquele sentimento, porque, na verdade, não é uma coisa exterior. É interior. É o seu corpo ajustando, é os seus hormônios, né? Tudo voltando. É aquele corpo que já... Você olha para o seu corpo e fala, não pertence a mim mais. O que aconteceu? Ficou só um bagaço. Então, tem tudo isso, entendeu? Que envolve. Mas foi menos, sabe? Como eu já tinha mais entendimento, eu falei, eu preciso começar a sair. Você sabia também o que te fazia bem, né? Isso é muito importante. Então, eu falei, eu preciso começar a sair. E foi isso que eu fiz, entendeu? Coloquei todo mundo no carro e comecei a bater perna. E aí as coisas foi melhorando, entendeu? Fui voltando à minha rotina. O que eu aconselho, quem passa, lógico, cada um passa de uma forma. Mas eu aconselho, tenta voltar à sua rotina o mais rápido possível. O que é uma rotina? Eu sei que a rotina nunca perde, porque você tem que, né, tomar banho, limpar a casa, fazer comida e tal. Mas, assim, talvez tenha alguém ainda continuando limpando a casa para você, fazendo a sua comida. Mas tenta voltar àquilo que te faz bem. Te faz bem ver os amigos? Vai ver os amigos. Te faz bem convidar eles na sua casa? Fala para eles, traz comida porque eu não vou cozinhar. Mas convida eles. Começa a fazer aquilo que te faz bem. Sim. Porque te ajuda, entendeu? A voltar a ser quem você é. Porque você se perde um pouco na gravidez. Você se perde no parto, entendeu? É muita coisa acontecendo. E quando você já tem filhos, né, que não é mais o seu primeiro, que você só fica ali cuidando, dorme a hora que você quer, acorda, não. Pensa, você já tem que levar a criança para a escola. Então, começa a voltar essa rotina, começa a ver as pessoas, porque elas vão te acolhendo.
Sim, né? E aí sim. você vai se sentindo... Eu falo isso também, porque você se sente um pouco mais normal, vamos dizer assim. Porque senão você tá ali assistindo, eu digo assim, olhando as pessoas ali vivendo a vida e parece que a sua tá, meu Deus, eu tô presa nesse sofá, amamentando, trocando fralda. Então isso realmente ajuda mentalmente, né? Sim, Mentalmente sim. mesmo. E, Thaís, a gente tá quase terminando, Sim. mas a minha curiosidade é, você tem filhos de idades diferentes. Pra você, que eu sei também que você também cuidou de crianças, Sim. pra você, qual é a idade mais desafiadora e talvez mais importante de uma criança que você fala, olha, aqui eu me dedicaria, daria vida? Eu sei que todas vão ser desafiadoras, mas pra você, assim, como educadora também, né? Eu sei que também você cuidou. Qual seria essa fase? Olha, Talvez que você passou mesmo. Sim, eu vou dizer. Eu falo que a fase que eu estou vivendo hoje é a fase mais difícil. E eu tenho certeza que quem estiver lá assistindo, que já é mãe, não é para as mamães que estão, né, para ser mamãe, né, ou tá já no começo, né, da sua vida de mamãe aí, com um bebezinho novo, elas não vão entender muito ainda, mas aquelas que já são mamãe vão entender. A fase mais, não é a pior, não existe isso de pior. A mais desafiadora mesmo é a fase que eu estou vivendo. É uma fase de adolescente e uma fase de um young adulto. Porque eles acham que eles já são adultos, mas psicologicamente mesmo é provado que eles não são até 25 anos. E é muito confrontador, entendeu? Eu tenho uma menina, né, como eu disse, está fazendo 12 anos amanhã, então já está no high school. É uma fase que elas te odeiam, mas elas também te amam. Então, é muito desafio, entendeu? Na mesma hora que ela está sorrindo para você, ela já não está mais sorrindo, ela já... Você sempre vai ser o maior amor dela, mas a pior inimiga dela. Até que ela realmente passe essa fase e entenda, né, o que é ser mãe, né? Quando ela vai entrando na fase que ela vai entendendo mais, nossa, minha mãe, né? Vai dando mais valor. Mas é essa fase que eu estou vivendo. E é tão, assim, engraçado, porque, assim, resumindo um pouquinho, quando a Sara veio, eu não quis mais trabalhar fora. Foi quando eu realmente falei, agora eu vou trabalhar de casa porque eu quero cuidar, estar presente em tudo. E, assim, eu estive presente em tudo na escola. Não importa se eu tinha 4 crianças, 2 bebês, eu estava lá, eu dava tchau. Então, eles sempre me viram, sabe? Quando tinha festinha de Natal, quando tinha, sabe, as coisas acontecendo. Eu sempre estive lá, carregando outros filhos junto comigo, mas eu estive lá. E eu disse que quando ela fosse para high school, eu iria diminuir esse trabalho, que, na verdade, eu sou childminder, né? Então, eu tenho uma mini creche em casa, eu cuido até de 6 crianças, de 0 a 8 anos, eu posso ter 6 crianças cuidando ao mesmo tempo, e se eu subir esse número, eu tenho que contratar uma assistente. Mas nunca tive assistente, sempre fiz mesmo assim tudo sozinha. Limpei, cuidei, lavei, cuidei deles, levei para a escola, levava o filho dos outros para a escola, depois ficava com os pequenininhos e sempre fazendo os cursos, sempre tendo isso, porque eu quis estar presente. Eu disse, quando ela fosse para o high school, eu já iria diminuir isso, que eu não queria mais fazer before, after school, que eu já estava meio cansada, não tinha mais a necessidade de ir na escola, porque ela já não estava lá mais. Então, realmente, isso aconteceu, né? No entanto, hoje eu já tenho um outro trabalho, então eu faço 2 trabalhos, ainda tenho o meu childminder, que eu trabalho só 2 dias, porque eu amo os meus pequenininhos, assim, amo mesmo, e eu gosto desse balance de ainda trabalhar 2 dias e fazer o outro trabalho, mas eu vou te falar, hoje eu vejo que eles ainda precisam muito de mim, e eu preciso estar muito perto, olhando, vigiando, com quem conversa, onde que vai, a hora que chega da escola, então tudo isso, então eu falo que essa idade é a mais desafiadora, realmente. E para as mamães novas, aí aproveita enquanto eles são seu, pequenininho, você cuida, manda, desmanda, vai vestir essa roupa, veste agora, você nem compra mais roupa para eles, você dá o dinheiro, vai comprar, porque se você comprar alguma coisa, vai ficar com a etiqueta no guarda-roupa, porque não vai usar. Mas é uma fase muito gostosa também. Entendeu? A gente aprende muito. A gente aprende muito, você tem companhia, você tem alguém que também chora com você, você tem alguém que tem misericórdia de você no dia que você está mal. O meu Samuel mesmo, ele é assim, todo misericordioso. Se ele chegar e ver que eu estou triste, ele fala, o que foi, mãe? Todo atencioso. O Caia super ajuda, assim, é um homem mesmo, assim.
ajuda, mãe que precisa, vai lá, faz. Posso contar com ele mesmo em tarefas que é mesmo de adulto. Ele cumpre, ele faz. A Sarinha tem um lado dela todo doce, carinhosa, ama abraçar. A linguagem de amor dela é toque, ela ama abraçar. Então, assim, durante o dia ela vai pedir 10 abraços. Mas também tem hora que ela vai falar assim, não quer nem te ver. Solta. Me solta. Então é assim, mas é uma fase muito gostosa. Boa. E a gente tá chegando no final, né? Eu sei que você já falou de alguns conselhos aí, mas se você... Né, que conselho você daria para quem tá pensando em engravidar, quem vai ter filho aqui no Reino Unido, coisas que te ajudaram mesmo? Então, como eu disse, da primeira gravidez eu não tinha tanta informação, não falava tão bem o inglês. Então, assim, foi um pouco desafiadora, mas graças a Deus deu tudo certo. Com o pouco que eu sabia, deu certo. Informação, né? Que do Samuel para cá, tive muita informação, trocar figurinhas. Outra coisa, não compara você com outras mamães. Não compara você, o seu filho com outros filhos. Esse é o melhor conselho, porque senão você vai ficar doida. Tenta até fugir de assuntos assim. Quando você estiver no grupinho de mamães e você vê que o assunto não está legal, levanta. Vai lá trocar a fralda do bebê, faz qualquer... Mas não entra em assuntos que vai te magoar, que vai comparar você e o seu filho, porque todo mundo tem um estágio e nós somos diferentes. A educação que eu vou dar para meus filhos é diferente de outros. E, assim, o nosso dia a dia, tá bom? Tem mãe que pode colocar o filho dela às 7 horas da noite. Good, muito bom, maravilhoso. É o certo? É. Mas e se você é mamãe e precisa trabalhar e você só vai chegar em casa, deixou o filhinho com o pai e só vai chegar às 7h30 e vai querer passar um tempinho? Faça o que é bom para você. Lógico, sempre buscando o melhor para o seu filho, buscando uma rotina saudável. Isso é importante, mas não compara com outras pessoas, com outras mamães, porque nós somos diferentes. Os nossos filhos também vão ser diferentes, né? Nossos filhos também não vão gostar de tudo que outra criança gosta, tá? O Samuel sempre gostou de dinossauro. Ele é louco por dinossauro. Semana passada ele foi assistir o filme, né? O quarto que foi lançado. Ele voltou e, mãe, eu chorava no cinema. Eu disse, ele é. E ele nunca brincou de carrinho. O Caia já foi sempre carrinho. Então, gente, nós somos diferentes, Sim. Nossos gostos são diferentes. E pensa, seu bebê já tem o próprio caráter deles. Sim, né? São únicos. Eles vão desenvolver, então não compare. Então, o melhor conselho, seja kind. Como que seria? Seja kind to yourself. Gentil? Seja gentil com você mesma e com a sua história e com a sua rotina. Não compara. E busca informação. Hoje a gente tem muita informação mesmo. Olha aí, ó, tem profissionais na área que não existia antes. Tem um Google aí que a gente também acha coisa boa ou ruim, mas tem. Então tem muita coisa. Tem livros, muitos profissionais que já escreveram livros, como fazer papinha, introduzir aquilo. Então tem muita informação mesmo, gente. Procura. E tem a Health Visitor também, que sempre está ali no começo, elas vão te passar informação, vai te dar leaflet, tem classes que você pode ir, se você não tem condição de pagar, tem classes que você pode ir para amamentação, para tudo. E participa muito de playgroup, também é muito bom. Playgroup é muito bom, geralmente começa de 0. Então, acha o seu local playgroup aí, você vai dividir com outras mamães, sempre tem leaflet, sempre tem muita coisa boa. Perfeito. Thaís, muito obrigada. Obrigada mesmo por compartilhar. Foi bom participar. Obrigada. E nós nos vemos no próximo episódio. Obrigada para vocês ficarem até o final e até a próxima.